Saudamos a cada um dos nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus e, mais uma vez, nós estamos felizes em poder estar junto com vocês, estudando a Palavra de Deus e na certeza de que a cada dia nós vamos aprendendo mais e conhecendo a vontade de Deus para com cada um de nós, como cristãos, como devemos viver e como devemos dar testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. É assim que nós vamos pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através do nosso exemplo, do nosso testemunho. Quero desejar a cada um de vocês que tenham um bom dia, juntamente com seus familiares, que possam estar sempre buscando a presença de Deus nas primeiras horas do dia, para que possamos ter um dia abençoado, um dia de acordo com a vontade de Deus para com cada um de nós. Nós iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças porque temos a oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra e neste momento suplicamos que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, onde quer que estejamos, que tenhamos a nossa mente aberta para o entendimento da Tua Palavra e que possamos colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos-te o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ontem, durante o estudo que fizemos, nós estivemos falando um pouco sobre a cobiça e ganância. E muitas vezes a cobiça e a ganância, elas comprometem o testemunho do cristão. E aí desviam recursos que de outra maneira poderiam ser investidos na causa de Deus. E dissemos também ontem que todos nós sabemos que o adultério é pecado, que o assassinato é pecado, e estes pecados, eles nunca foram aceitáveis no estilo de vida do cristão. Mas, hoje em dia, outros pecados destrutivos estão sendo mais aceitáveis, como a cobiça e a ganância. Por quê? Porque muitas igrejas têm pregado um falso evangelho, que é o evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade. Isso é um engano, amigos e irmãos. Se por acaso você tem sido atraído para esta falsa teologia, peça a Deus que abra sua mente, te dê visão, entendimento, que você fazendo parte desta teologia, acreditando nesta falsa teologia, você está enriquecendo as pessoas que estão extraindo de você tudo que você tem. Eles pregam que quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Isso é mentira. Se você já fez isso alguma vez em sua vida, você sabe que você deu e não teve o retorno que você esperava. Então, o que esta falsa teologia ensina é que Deus vai enriquecer com bens materiais, e eles querem dizer mais ou menos o seguinte: se você quer ser uma pessoa cristã, mas ao mesmo tempo materialista, e se você se sentir bem com isso, você é cristão, mas você é materialista, você quer ter cada vez mais, então eles dizem o seguinte: olha, nós temos o evangelho para você. Essa é a questão. E o que nós vemos, principalmente em programas de televisão, são estes pastores que estão extorquindo os irmãos, eles cada vez mais ricos, com jatinhos, com iates, com fazendas, enfim. E eles não têm vergonha, eles têm a cara de pau de chegar perante a tela aí na televisão e tentar te explorar. Quantas pessoas vão a uma igreja dessa e voltam sem nada do que tinham, todo o dinheiro que têm doam ali porque esperam no outro dia o retorno, doam carros, doam casas, apartamentos. Você já sabe de relatos, tem ouvido, não é mesmo? Então, amigos, esta falsa teologia da prosperidade, ela ensina que a nossa doação, quanto mais nós dermos, obriga a Deus a nos enriquecer. E isso não é verdade. Eu li para vocês ontem, 2 Coríntios 8, de 1 a 7, e este texto ele mostra claramente a ideia contrária ao evangelho da prosperidade.
Por quê? Porque os irmãos que estavam doando, eles eram pobres, eram carentes, mas eles doavam voluntariamente. Então, o que nós deveremos ter em mente é que a nossa oferta ela é voluntária. Você dá o quanto você quiser, que você sentir no coração o desejo, de acordo com as bênçãos que você recebeu. Então você contribui na igreja que você frequenta. O dízimo não, o dízimo ele é sagrado, é 10%, ele é de Deus, não é nosso. Porque Deus é o doador de todas as coisas e nós somos os administradores. Então o dízimo ele é 10%. E a oferta ela é voluntária. O que passar disso é exploração. Você pode dar até todo o seu dinheiro se você quiser, se você sentir o desejo de dar, não esperando que em troca, no outro dia Deus vai te recompensar, dando prosperidade, fazendo com que você seja rico. Então, o que nós precisamos ter em mente é que a Bíblia ela nos ensina claramente que os cuidados desta vida e as riquezas elas são passageiras. Nada aqui é eterno, nada aqui é para sempre. Por exemplo, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, ele diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, a nossa visão tem que estar nas coisas eternas. Elas não são visíveis. Nós temos a certeza, a palavra de Deus nos ensina que Jesus, depois que ele esteve aqui nessa terra, que ele viveu, morreu, ressuscitou, voltou para os céus, ele está preparando um lugar para cada um de nós. Isto é verdade, isto é a realidade, mas nós não vemos. E outra coisa, a palavra de Deus nos diz que aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram são as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós, aqueles que creem. E eu creio, e eu tenho a esperança de que quando Jesus voltar, eu receberei esta herança que ele deixou confirmada em sua palavra, em sua promessa. Então eu espero ter isto que Deus está preparando para cada um de nós. Então nós precisamos colocar a nossa visão nas coisas que são eternas e não nas que são passageiras. Eu quero mais uma vez dizer aos nossos amigos e irmãos que não é pecado ter as coisas, não é pecado ser rico. O que nós não podemos é colocar estas coisas em primeiro lugar. Estas coisas que nós temos, que Deus nos dá, elas são para nós usarmos para o benefício de outras pessoas, para atender as necessidades dos mais carentes. É possível que nós tenhamos pouca coisa, mas o pouco que nós temos que compartilhar com aqueles que não têm. Esta é a lei de Cristo. Assim devem viver os cristãos, sendo agradecidos a Deus por tudo que têm, mesmo que seja pouco. Agradeça a Deus. Se você tem saúde, agradeça pela saúde. Você tem disposição para trabalhar, agradeça a Deus pela disposição que você tem, pela força. E se você tem lutado durante toda a sua vida, não sei quantos anos você tem, mas você tem permanecido firme, fiel ao princípio da palavra de Deus, agradeça a Deus. Por quê? Porque a recompensa, ela será quando Jesus voltar. Aqui a recompensa, o que nós ganhamos é tudo passageiro. E quando nós cristãos colocamos o nosso foco só nas coisas materiais e não nas coisas espirituais, nós nos tornamos míopes. Nós não vamos ver o que realmente a palavra de Deus nos fala da herança que nós temos, a herança que nos aguarda. E se a nossa visão se torna obscurecida, espiritualmente falando, a nossa salvação ela está em risco. Não é suficiente, amigos e irmãos, nós termos Jesus em vista. Ele precisa ser o nosso foco, ele precisa ser o nosso alvo. É não só ter em vista, eu sou cristão, eu aceitei a Jesus. Não, ele precisa ser o nosso foco, o nosso alvo. Jesus, ele sabia que nós teríamos preocupações, inquietações, dificuldades financeiras. E ele então, em Mateus capítulo 13, no verso 22, Jesus nos diz assim:
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus aqui, ele falou do semeador. O semeador, ele saiu a semear, não é? Vocês conhecem a parábola, está em Mateus no capítulo 13. Ele saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho, uma parte da semente. E o que aconteceu? As aves vieram e comeram. Jesus aqui, Mateus capítulo 13, a partir do verso 3, está apresentando uma ilustração da vida espiritual que começa com uma tremenda promessa, mas termina com resultados decepcionantes. O primeiro grupo, aquele que cai à beira da estrada, que as aves comem, quer dizer que a palavra de Deus não teve receptividade espiritual. A palavra, a semente, foi lançada, mas não teve receptividade espiritual. Os pássaros vieram e comeram. O segundo grupo, que diz aqui que a semente foi sufocada, verso 4, ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Verso 5, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Vejam, este segundo grupo que caiu no solo rochoso, até que a semente ela germina, né? Ela germina. A primeira as aves comeram, que caiu à beira do caminho. A segunda caiu no solo rochoso, ela germina, ela se sai melhor do que a primeira, mas falta o quê? Recursos adequados para cultivar a semente. É quando nós ouvimos a palavra de Deus e começamos a sentir aquele gosto pela palavra de Deus, mas nós não nos aprofundamos, nós não estudamos, nós não vamos buscar mais conhecimento. E aí o que acontece? Acaba também morrendo. E o terceiro grupo que cai entre os espinhos? Esta semente, ela possui receptividade espiritual, possui os recursos necessários para o crescimento, mas antes que a semente cresça, esses recursos são desviados para fins materialistas. E então as coisas espirituais são sufocadas. É isso que acontece com muitos cristãos. A pessoa vai se desenvolvendo bem, né? Ela até cresce um pouco, mas os desejos pelas coisas materiais, a ganância, a cobiça faz com que seja sufocada. E aí o que acontece? Ela acaba também morrendo. Amigos e irmãos, que a nossa semente, a semente foi lançada em nosso solo, em nosso coração, que ela possa ter caído num solo bom, um solo fértil, ela possa produzir, possamos estar a serviço dos outros, do nosso semelhante, possamos demonstrar amor para com Deus e para com o nosso semelhante. Aquelas melhores hortas que nós conhecemos, né? Uma horta bonita, bem plantada, as verduras, né? Verdejantes, essas melhores hortas são aquelas em que o agricultor toma tempo para retirar cuidadosamente as ervas daninhas. Do contrário, as ervas daninhas, elas vão roubar os nutrientes destinados à planta e então esta morre de fome ou morre sufocada. Que nós possamos retirar as ervas daninhas do nosso coração, o egoísmo, a cobiça, que nós possamos tirar a ganância do nosso coração e que o nosso foco seja estar olhando para cima, para o alto, aguardando a nossa bendita esperança, que é a herança que Deus vai nos conceder na volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós estaremos de volta dando sequência a este estudo. Tenham todos um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.